Olá, hoje é a quarta-feira, 22 de junho, e o Senado Notícias está no ar. A prisão do ex-ministro Milton Ribeiro envergonha a sociedade brasileira, segundo o presidente da Comissão de Educação, senador Marcelo Castro. Na reunião de hoje da comissão, o senador lamentou o mau uso de recursos do Fundo Nacional de Educação, o FNDE, para obras que não saem do papel. Lamentando a prisão deles, né? Isso é uma coisa que envergonha a todos nós, a sociedade brasileira, mas é evidente que providências precisam ser tomadas. O FNDE continua a sua prática deletéria ao interesse público, continua empenhando recursos de maneira irrisória, de maneira simbólica, de obras que jamais sairão do papel. E o ano passado foram feitos 2.000 convênios novos, né? Exatamente todas com empenhos irrisórios, simbólicos, né? Sem nenhuma eficácia. Eles pegaram um orçamento de 110 milhões de reais e fizeram convênios de 6,7 bilhões de reais. Obras em que, no caso que eu citei aqui, inclusive na Comissão de Educação, do município de Porto Seguro, na Bahia, uma escola de 8 milhões e 200 e tantos mil reais, que foram empenhados apenas 30 mil reais. Isso é uma coisa vergonhosa que está acontecendo na administração pública brasileira, que jamais deveria existir. Não há nenhuma razão, nada justifica você fazer uma escola com empenhos parciais. Com essa prisão de Milton Ribeiro, o senador Randolfo Rodrigues voltou a recolher assinaturas para a instalação de uma CPI para apurar esquema de corrupção no Ministério da Educação. Em março, o requerimento chegou a contar com 27 assinaturas, o mínimo exigido pelo regimento interno do Senado. Mas alguns parlamentares retiraram o apoio antes de o pedido ser protocolado na Secretaria-Geral da Mesa. Nessa reunião de hoje, a Comissão de Educação aprovou o projeto de lei que institui o Dia Nacional da Incontinência Urinária e cria a Semana Nacional para a Prevenção e Tratamento da Doença. O texto segue agora para votação na Câmara dos Deputados. A comissão temporária que acompanha as investigações sobre o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips realizou nesta manhã uma audiência pública com representantes dos indígenas do Vale do Javari, da FUNAI e de servidores do órgão. O objetivo também é investigar as causas da violência na região norte. A Constituição brasileira é muito clara no que se refere à obrigação da União, do Estado brasileiro, demarcar e proteger as terras indígenas e de que a posse e usufruto dos recursos naturais dessas terras são dos indígenas. O que a gente vê desde a campanha eleitoral é um discurso político dizendo que não vai demarcar 1 centímetro de terra indígena. Isso é um discurso inconstitucional, né? Portanto, a prática desse discurso, que vem sendo a prática atual da política indigenista brasileira, é inconstitucional. Não pode não demarcar 1 centímetro de terra indígena, tem que demarcar as terras indígenas e tem que protegê-las. Não pode deixar outros setores se apoderarem dos recursos naturais. E é isso que tem sido feito. A gente descreve diversas facetas como isso tem sido feito não só na região do Vale do Javari, mas em todo o Brasil. Isso está no conteúdo de 200 páginas do relatório. A reportagem completa sobre essa audiência você vê na nossa página no YouTube. Ciência e tecnologia trazem constante inovação e também a necessidade de adaptar as leis para que as pesquisas e os resultados sejam em benefício da população. A fabricação, o uso, o descarte e todas as etapas que envolvem produtos de controle ambiental estão em foco de um projeto em debate na Comissão de Meio Ambiente e Reforma Agrária. A agricultura brasileira não seria a mesma sem as pesquisas realizadas nos laboratórios e no próprio campo.
Os insumos utilizados para corrigir o solo, eliminar as pragas e obter novas variantes de maior rendimento desempenharam um importante papel no aumento da produtividade que nos levou à liderança na produção de alimentos, carro-chefe de nossas exportações. Mas os efeitos de produtos químicos sobre a saúde dos humanos e a preservação do meio ambiente precisam ser analisados e regulados e, não por acaso, estão no centro de uma controvérsia. A audiência pública colocou frente a frente dois pontos de vista diametralmente opostos. De um lado, os especialistas que consideram o texto aprovado na Câmara um avanço necessário comparado com a legislação vigente. Do outro, os adversários que classificam a proposta como extremamente tolerante na liberação dos agrotóxicos. De fato, o projeto hoje em discussão é bem diferente da proposta inicial, pois recebeu muitas contribuições ao longo de sua tramitação, sendo que chegou o momento de sua deliberação. E vamos deliberar aqui na Comissão de Agricultura do Senado. Antes de se tornar um debate político e ideológico, esse é um debate técnico e científico que há muito tempo vem ocupando estudiosos, pesquisadores e especialistas das universidades e das empresas do setor agropecuário. Dados com índices de toxicidade e suas consequências sobre as populações foram lembrados pelos convidados da audiência. As críticas mais duras foram a introdução do conceito risco inaceitável, onde, por definição, não deveria haver risco algum para a saúde. Eu falo aqui em nome do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. A gente tem a convicção de que esse não é um tema que se resolva de forma simples, nem se resolve por passe de mágica. As melhorias que a gente pretende ver implantadas, elas com certeza demandam transição, estudo. Há medidas em que o Senado pode aperfeiçoar esse projeto, que foi refeito na Câmara. Algumas das doenças decorrentes da neurotoxicidade de alguns agrotóxicos. Então, ele fala da déficit de atenção em crianças, autismo, prematuridade, redução de QI em crianças, depressão e suicídio, Alzheimer, doença de Parkinson. A França já tem decisões da Justiça reconhecendo o Parkinson como uma doença do trabalho, para quem estava exposto a agrotóxicos, e esclerose lateral amiotrófica. Eu vou usar apenas um exemplo de como esse projeto de lei põe por terra o princípio de precaução, dentre outros exemplos que poderiam ser utilizados. No capítulo 1 do projeto de lei 1459 de 2022, que era o antigo PL 6299, no capítulo 1, no artigo 4º, no parágrafo 3º, está assim definido: fica proibido o registro de produtos fitossanitários, de produtos de controle ambiental e afins que, nas condições recomendadas de uso, apresentem risco inaceitável para os seres humanos ou para o meio ambiente, ou seja, permanece inseguro mesmo com a implementação das medidas de gestão de risco. Eu queria dizer que eu não entendo como é possível que haja algum risco aceitável para câncer, para malformação fetal, para intoxicação de crianças, para intoxicação de bebês. O PL traz pontos aí bastante importantes, relevantes, o quão necessário é uma modernização da legislação vigente aí, que trata desse assunto. E aí nós temos, de fato, um gargalo, que é a nossa legislação atual. Nós estamos falando de uma lei que é de 1989, nasceu junto com a internet, da forma que nós conhecemos hoje, o www de 1989, portanto, mais de 30 anos, e fica muito claro a revolução que aconteceu no mundo nesse período do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista científico, e não dá para nós imaginarmos que uma lei com 30 e tantos anos, de um assunto extremamente técnico, de um assunto onde a ciência evoluiu absurdamente, esteja adequada. A Comissão de Meio Ambiente realizou uma audiência pública sobre os desafios e potenciais da economia da sociobiodiversidade, que faz parte da campanha Junho Verde 2022 no Senado Federal. Antes da audiência pública, os senadores fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem ao jornalista britânico Dom Phillips, 'Phillips' e ao indigenista Bruno Pereira.
Os convidados da audiência pública defenderam mais políticas para incentivar a economia da sociobiodiversidade. Mas o que é sociobiodiversidade? São bens e serviços que são produzidos pela prática de atividades sustentáveis associadas à diversidade biológica para beneficiar os produtos extraídos da floresta e o manejo desses recursos, que conta com conhecimento cultural e ancestral das populações tradicionais. Ao falar de economia da sociobiodiversidade, nós estamos falando também de relações de interdependência. Relações de interdependência porque estamos nos referindo a modos de produção e de vida de povos indígenas, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais diversas, entre geraizeiros, ribeirinhos, extrativistas da Amazônia, quebradeiras de coco, catadoras de mangaba, catadoras de flores sempre vivas. Eu poderia estender aqui enormemente essa lista de etnônimos, de identificações particulares desses povos que informam sobre vínculos profundos que esses povos e comunidades têm com as paisagens que manejam. Fortalecer a economia da sociobiodiversidade por meio de políticas públicas como o PAA, PNAE, PGPM-Bio, é uma forma de garantir a floresta em pé. No início do mês foi lançado o Observatório da Economia da Sociobiodiversidade, o OSociobio, que é uma iniciativa de organizações socioambientalistas e movimentos sociais dos campos, das florestas e das águas para fortalecer políticas públicas dirigidas à inclusão da socioprodução de povos indígenas, tradicionais e agricultores familiares. O que a gente traz, o que a gente discute, nessas propostas são mecanismos que entendam essas economias como economias amplas da vida e geradores de biodiversidade e que estão à frente em muitas discussões que estão colocadas no mundo industrial atualmente. As inovações que a gente quer para uma vida melhor, de conseguir ter conexão entre as pessoas e a natureza, essas comunidades, essas economias já promovem e a sua valorização vai trazer referências para o desenvolvimento que o Brasil deseja. Tudo que já foi falado sobre o documento, sobre os desafios, eu venho mais para falar realmente de quem vive lá. O quanto é difícil a gente se organizar. Tudo que foi falado aqui se materializa em fatos concretos. Quando a gente verifica o desmonte que esse governo faz, morte de ativistas, de ambientalistas que estão lá fazendo o papel do Estado, porque a segurança pública é direito de todos, mas é devido do Estado. Isso não sou eu que estou falando, está no artigo 144 da Constituição. Então, quando eu presido uma audiência dessa, que fala em vida, porque, como a professora falou, está falando de vida, das futuras gerações. É isso. Nós não podemos permitir esse ataque sistematizado. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o relatório com as emendas do colegiado para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Votamos no sentido que essa Comissão de Assuntos Sociais delibere pela apresentação de todas as emendas de textos apresentadas e das 3 emendas para a inclusão de ação orçamentária no anexo de prioridades e metas. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou o requerimento de audiência pública sobre o aumento dos planos de saúde. A data ainda vai ser agendada. Os senadores também acataram o projeto que regulamenta a profissão de agente de coleta de resíduos, de limpeza e de conservação de áreas públicas. E mais comissões do Senado definiram nesta quarta-feira emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. Confira na reportagem. Na Comissão Senado do Futuro, os senadores priorizaram os programas Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Produtivo em Saúde, Tecnologias Aplicadas, Inovação e Desenvolvimento Sustentável e Pesquisa e Inovação Agropecuária. Na Comissão de Infraestrutura, as prioridades na LDO foram dadas ao Programa Transporte Terrestre e Trânsito. Construção de trecho rodoviário na BR-319, entre Manaus e a divisa Amazonas-Rondônia, e 2 adequações de trechos rodoviários, na BR-163, entre São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, até a divisa com o Paraná,
e na BR-470, também em Santa Catarina, entre Navegantes e Rio do Sul. A Comissão de Segurança Pública priorizou as seguintes ações: desenvolvimento de políticas de segurança pública, prevenção e enfrentamento à criminalidade, implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, SISFRON, e construção de unidades operacionais e administrativas da Polícia Rodoviária Federal. Na Comissão de Ciência e Tecnologia, os senadores priorizaram ações e metas de implantação de infraestrutura para os projetos Norte e Nordeste conectados, capacitação em atividades de pesquisa tecnológica, empreendedorismo e inovação, e promoção da tecnologia agropecuária e recursos genéticos. Na Comissão de Constituição e Justiça, os senadores definiram como prioritárias políticas de igualdade e combate à violência contra as mulheres, articulação de políticas sobre drogas e prevenção e enfrentamento da criminalidade. As comissões do Senado voltam a se reunir daqui a pouco. Vamos ao telão conferir a agenda para esta tarde. Às 14h, a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão Temporária sobre Criminalidade na Região Norte fazem uma outra audiência pública. Para esta, o convidado é o ministro da Justiça, Anderson Torres. E às 15h, a Comissão de Desenvolvimento Regional vota emendas à LDO. Já as votações no plenário do Senado estão marcadas para as 16h. Vamos novamente ao telão conferir a pauta. O primeiro item é a regulamentação do exercício da atividade de psicopedagogia. Também pode ser votada a criação do Dia Nacional do Laringosectomizado, pessoa que passou pela cirurgia de retirada total da laringe e que enfrenta dificuldades para falar, a ser celebrado em 11 de agosto. Outro projeto susta uma portaria do Tesouro Nacional sobre prazos para rotinas e contas contábeis de organizações da sociedade civil. Pode ser votada ainda a criação da Medalha de Mérito Educacional Darcy Ribeiro e do Prêmio Eficiência Educacional Florestan Fernandes, para melhoria da educação nacional. Quando ia abrir a sessão plenária de ontem, o presidente do Senado falou sobre o desafio do preço dos combustíveis no Brasil. Ele disse acreditar que mudar a lei das estatais não é uma solução, mas ressaltou a função social da Petrobras e reafirmou sua confiança na conta de estabilização de preços, incluída num projeto de lei já aprovado pelo Senado. Não me parece que seja a solução diante de um problema casuístico, circunstancial, em função de uma guerra, do aumento do preço dos combustíveis, haver uma alteração numa lei concebida que foi dentro de critérios para poder se ter regras em relação às estatais para diminuir a interferência política e dar mais governança a essas empresas. Me parece que isso não é necessariamente uma solução para o problema que nós enfrentamos hoje. Por outro lado, a Petrobras, de fato, tem que cumprir a sua função social. O governo tem que compreender que não há dicotomia entre Petrobras e governo, porque é o governo que escolhe o seu conselho, consequentemente sua diretoria, define o seu presidente. A União é o principal acionista, é a principal acionista da Petrobras e tem o controle da Petrobras. Então não é essa dicotomia, é de fato inexistente. O que deve haver é uma comunhão de esforços para se entender até onde pode ir para poder conter o aumento do preço dos combustíveis, que não tem uma culpa determinada de alguém ou de algum ente. É uma circunstância mundial que está afetando também o Brasil, e o Brasil tem que ter formas inteligentes, sustentáveis, razoáveis de fazer essa contenção do aumento de preços. A conta de estabilização me parece uma medida inteligente, melhor do que qualquer tipo de interferência na governança, qualquer tipo de mudança de lei e de regra agora referente às estatais. Então, me parece que o foco principal do governo deveria ser a conta de estabilização. Mas, obviamente, que cada ente tem a sua percepção, nós temos que respeitar a independência entre os poderes. O Senado afirmou sua posição. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira projeto que inclui na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
a alfabetização plena como requisito indispensável para a efetivação de direitos. O texto segue para a sanção presidencial. O projeto inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação o compromisso da educação básica com a alfabetização plena e com a capacitação gradual para a leitura. Se tornam requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos, segundo o texto. Outra proposta aprovada permite às emissoras de rádio e televisão transferir, comercializar ou ceder o tempo total de programação para a veiculação de produção independente. O PL número 5479/2019 busca preencher uma importante lacuna no ordenamento legal que rege o serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens, propondo disciplinar as práticas de transferência, comercialização e cessão do tempo de programação das emissoras de rádio e televisão para a veiculação de programação independente. Assim, possibilita o acesso das mais variadas entidades à grade de programação dos veículos de comunicação estabelecidos, proporcionando uma maior diversidade de conteúdo, seja de teor cultural, artístico, religioso ou de qualquer matiz de interesse público a seus ouvintes e espectadores. Os senadores também aprovaram uma medida provisória com crédito extraordinário para combater os efeitos da chuva. A MP abriu crédito de 479,8 milhões no orçamento deste ano para municípios atingidos. O texto não sofreu mudanças e segue para promulgação. A Comissão de Fiscalização e Controle se reuniu ontem e aprovou emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. Também foram aprovados diversos requerimentos, entre eles o convite ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques. O colegiado discutiu e votou as emendas que vão ser apresentadas à Comissão Mista de Orçamento referentes à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. A área de defesa do consumidor foi uma das mais contempladas. Considerando que a distribuição das emendas indicadas maximiza a intervenção da CTFC em matéria de sua competência com elevado alcance social, segundo preferências majoritárias, votamos pela aprovação da matéria nos termos ora apresentados. Isso posto, votamos pelo acolhimento no mérito das 3 indicações de emenda ao anexo de prioridades e metas elencadas pela tabela única da seção 2.4, pelo não acolhimento no mérito das demais indicações apresentadas relativas ao anexo de prioridades e metas, dado o mencionado limite quantitativo, e pelo acolhimento no mérito de 15 indicações de emendas de texto apresentadas. A comissão também aprovou diversos requerimentos, entre eles a realização de uma audiência pública para ouvir juristas, ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para debater o ativismo judicial e a separação dos poderes da República. Acredito que hoje, nessa sessão, todos nós entramos para a história. O Senado cumpre um papel que é uma demanda legítima da sociedade, de não apenas ouvir juristas renomados, ministros, ex-desembargadores, magistrados, sobre o flagrante ativismo judicial que acontece no nosso país nos últimos anos. Outro requerimento aprovado foi a realização de audiência pública para ouvir o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, para prestar esclarecimentos sobre uma viagem que o magistrado fez a Paris. O ministro Cássio Nunes Marques teria viajado em um jatinho particular, cujo um dos sócios proprietários é de um advogado do Rio de Janeiro, que tem processos no STF, segundo a matéria, e que já foi denunciado pelo Ministério Público Federal como operador financeiro do ex-ministro das Minas e Energias, Edson Lobão. Considero, sim, que são temas pertinentes a essa Comissão de Fiscalização e Controle, sim, debater o ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal, assim como chamar a essa comissão ministros que possam estar envolvidos em algum conflito de interesses e ou irregularidades. E essa explicação não é só para o Senado Federal, senadores, é para a população, é para
para a população brasileira. Uma população que paga por tudo nesse país, inclusive os nossos salários, salários dos ministros, todas essas regalias, a qual muitos órgãos disponibilizam. Os parlamentares também aprovaram um requerimento de audiência com Paulo Rebelo, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, para esclarecer aumentos nos planos de saúde. Em audiência pública nesta terça-feira, a Comissão Mista de Orçamento fez um debate sobre transferências mais rápidas de recursos no caso de emendas de bancadas estaduais. A modalidade discutida permitiria a destinação de recursos diretamente a entes federados, acabando com a necessidade de intermediários como ministérios e bancos. O requerimento para audiência na Comissão de Orçamento foi do deputado Tiago Dimas. Na opinião dele e de outros participantes, quando os processos burocráticos diminuem e há mais agilidade nas transferências, os municípios são beneficiados. Sem dúvida alguma, é o que tem feito a diferença lá na ponta, porque se não fossem as emendas de transferência especiais sendo transferidas diretamente para os municípios, muitas obras hoje não estariam sendo realizadas. As especiais sanaram muito esse problema dos municípios brasileiros, dos municípios tocantinenses. Por quê? Porque a finalidade das emendas são atender a população no que ela precisa. Mas alguns convidados não concordaram com a possibilidade da utilização da transferência especial para emendas de bancadas estaduais. A falta de transparência e fiscalização na utilização dos recursos foi um dos pontos levantados. Eu entendo a discussão da ampliação das especiais para as emendas de bancada. Entendo, mas entendam que não vai atingir a finalidade. Não deve ser licitado? Não, ele tem que ser licitado. Esse dinheiro respeita as regras orçamentárias? Respeita. Tem que dar entrada no orçamento, tem uma fonte específica, empenha, liquida e paga no orçamento local. O que acontece nas especiais é que não há um combinado antes. O dinheiro chega livre para o Estado e município. E o Estado e o município, na discricionariedade dele, verificando as necessidades locais, vai alocar aquele recurso. Não há um combinado prévio. O texto atual da Constituição não deixa claro se a competência da fiscalização, a competência pela fiscalização é federal ou dos entes beneficiários. O recurso tendo natureza federal, isso atrairia a competência dos órgãos federais de controle e caberia ao Tribunal de Contas da União fiscalizar esses recursos. No entanto, é algo que ainda não foi decidido em última instância, é algo que ainda está aberto. Nós nos manifestamos pela inadequação da transferência especial no caso das emendas de bancada. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.